Muita gente pergunta, poxa, Adriano, por que você tem falado tanto de condomínio, né? E eu vou trazer um dado. Segundo o censo do IBGE de 2022, veja que nós estamos 4 anos ainda atrasados e esse número é maior. Cerca de 15% da população brasileira, Paulinho, convive hoje em condomínio. Puxa vida, é um número alto, né? Isso, partindo de informações de 2022, isso dá mais ou menos 30, 35 milhões de pessoas convivendo em condomínio. E daí a importância da gente tratar, da gente abordar esse assunto. Tu acha que essa procura para morar em condomínio é devido às situações socioeconômicas ou é um movimento cultural? Porque às vezes a gente tem movimentos culturais, né? Por exemplo, a gente vê que nos Estados Unidos, os shopping centers, que eram a grande onda dos anos 80, anos 90, hoje se transformaram para atacadões, né? Grandes mercados com tudo ali dentro. E assim também na hora de morar as pessoas também têm tendências diferentes? Ou tu acha que as condições no Brasil fizeram com que as pessoas começassem a pensar de uma forma diferente o lugar para morar e se organizar? Esse fenômeno não é novo, né? O da verticalização, cada vez mais os grandes centros têm menos espaço, menos saneamento, e você falava aqui no bloco anterior justamente sobre isso. E a questão econômica é relevante, a questão da segurança é bastante relevante. Acho que pesa muito, né, a segurança, né? Com certeza. A questão econômica, hoje, se você for morar em um condomínio, você compartilha despesas. E a questão da segurança, o condomínio em tese, seja ele de casa, de lotes ou condomínio edilício, te traz mais segurança devido ao acesso controlado. E parece que é mais organizado, principalmente naqueles que a gente vê que são condomínios, não de apartamentos, de prédios, né? Mas de casas. A sensação que a gente tem mesmo é de mais segurança, sim, né? Sim, e isso tem aumentado, e esse número que eu falei no início revela isso. A questão da segurança, principalmente a questão da segurança, hoje você consegue, de forma muito fácil, mediante o compartilhamento de despesas, instalar sistemas de segurança com vídeo monitoramento, com leitores faciais, que é o grande boom do momento, né? O leitor facial, e isso te permite um controle maior de acesso. Isso é fantástico. Aqui em Cruz Alta já tem alguns com controle de acesso facial já? Tem. Condomínios que eu atendo já utilizam essa tecnologia e é seguro. Se você não fez a leitura e registrou a tua face ali, realmente não entra. Que bom, né? Isso é muito bom, né? Isso é o uso da tecnologia a favor da segurança. A favor da segurança. É uma coisa assim interessante. Sabe que essa questão também do seguro, hoje ele é um artigo legal, né? É necessário, é importante, né? Não é mais um adendo, é uma coisa que é obrigatória. Isso. O seguro obrigatório, como chamamos, é uma das obrigações do síndico. Está lá no Código Civil, no artigo 1348, que o síndico deve zelar pelo patrimônio comum e promover o seguro da edificação. Poxa, Adriano, então quer dizer que mesmo eu tendo um seguro privado da minha unidade, da minha casa, do meu apartamento, no caso de condomínio fechado, eu também devo pagar um seguro obrigatório coletivo? Sim. Porque uma coisa é o seguro que você faz da sua residência, da sua casa, do seu apartamento, né? É particular, né? A cobertura é sobre a unidade, do seguro obrigatório de que trata o Código Civil que nós estamos falando hoje. O seguro obrigatório por imposição legal, o síndico ele deve promover sob pena de responsabilização civil e penal pessoalmente. E, na verdade, o seguro, nesse caso residencial, né, para condomínios, dos condomínios, ele é importante porque tem muitas intempéries, né? Tem raio, tem chuva, tem temporal, tem possibilidade de incêndio. Queria que tu falasse um pouquinho mais dessa importância da pessoa que mora num condomínio e entender que isso além de ser legalmente exigido, é também uma questão de segurança para quem mora ali. Com certeza. E antes de entrar no bloco, nós conversávamos sobre um episódio que teve aqui em Cruz Alta, onde houve um alagamento. Sim. De uma área importante. A importância do seguro, quando você tem a tua casa, o teu carro, o prejuízo vai afetar somente você e a tua família. Sim. Ao passo que num condomínio afeta toda a coletividade. Então você pega um condomínio com 50, 60, 70, 100 unidades, um desastre natural, seja por incêndio, seja por queda de raio, seja problema elétrico, vai afetar todo mundo.
Então, todo mundo, partindo da quantidade de unidades, Sim. e cada unidade tem uma família normalmente. Claro, então, né? facilmente aí você consegue chegar em centenas de pessoas por um fato que pode afetar todo mundo. Então é muito importante, é obrigatório. Esse seguro não se confunde com o seguro da unidade. Por que eu bato nessa tecla? Porque várias vezes eu fui questionado. Eu disse, poxa, que seguro é esse que eu estou pagando? Se eu já tenho o meu aqui na minha casa, já pago aqui. Exatamente. Eu financei a minha casa, meu apartamento, e eu tenho que fazer um seguro também dito obrigatório para poder financiar. E agora eu tenho que pagar mais o seguro do condomínio? Sim. Porque o seguro do condomínio ele cobre áreas comuns. Aí você vai pegar elevador, toda a parte elétrica, você vai pegar portões, você vai pegar telhado. Como cada vez mais tem chovido, o volume de chuva tem sido muito grande, a gente vê isso todos os anos, e agora parece que vai vir de novo, né? A gente está numa preocupação bem grande aí, né, pelo fenômeno El Niño, né? Então, o telhado, quando tem algum problema de infiltração, ele afeta todas as unidades. Sim. E isso pode trazer, Paulinho, uma despesa muito grande. Algo que às vezes o próprio condomínio não consegue se recuperar. Se você tem que trocar todo um telhado de um prédio, por exemplo, e é considerado uma área comum, isso dá uma despesa gigante. Um problema elétrico. E assim, o obrigatório, segundo o Código Civil, é o seguro contra raio, incêndio e vendaval. Tá. Mas não se descarta, e eu acho bastante necessário que se busque outras coberturas também. Isso que eu ia te perguntar, porque quando a gente faz um seguro num carro ou na própria residência, tem um seguro padrão, que é os mínimos, né, que podem ser segurados. Mas aí tem aquelas questões adicionais. O que você recomenda sempre ser feito adicional? Porque como a área às vezes é bem mais ampla e também tem outras questões, né, eu acho que o seguro adicional às vezes é importante. Sim, e essa é uma das obrigações do síndico também, avaliar a cobertura do condomínio do qual ele está fazendo a gestão. Além do seguro, como eu disse antes, vendaval, raio e incêndio, que está dentro do básico que a legislação exige, eu sempre faço também o seguro da parte elétrica, portões, elevador. Normalmente o elevador fica fora e é um meio de locomoção muito importante. Imagina você com um prédio aí de 40 andares, você ter que com problema no elevador porque deu uma pane, a despesa é muito grande para poder fazer o conserto, a peça às vezes está longe até trazer ela para o condomínio. Então eu recomendo sempre fazer elétrico, elevador, portões, condomínios de casas também, a questão de muros, porque hoje nós temos condomínios. Um portão eletrônico que não funcione depois de um temporal já dá um problema para todo mundo, né? Alagamento, que nós estávamos falando logo. Essa é a maior preocupação hoje aqui em Cruz Alta. O que você vê em loco nos condomínios que você administra, que são situações pontuais que têm acontecido? Certo. Problema elétrico, que aí abrange desde portões, elevador também. Porque muitas vezes, seja pela chuva, seja por plano elétrico, o elevador para de funcionar, consequentemente os condomínios têm pessoas idosas, pessoas acamadas, e a dificuldade de se fazer esse transporte acaba ficando com uma situação bastante caótica. Interessante, né, André? Desculpa só te interromper, mas essa questão dos elevadores é algo que tem mesmo sendo feita a manutenção preventiva, e por lei tem, né, datas para ser feito. Obrigatório. É obrigatório. Ele ainda continua sendo um item muito sensível de um prédio, né? Porque ele não é tão fácil a reposição de peças ou de algo quando queimar, de ser assim, não, vai ali e troca. Tem um pouco de dificuldade, né? Os condomínios, os elevadores mais modernos, Paulinho, eles saiu da era mecânica, vamos dizer assim, que são os elevadores mais antigos, analógicos, para computadores digitais. Hoje você pega um motor de um elevador mais antigo, analógico, como tu disse, mecânico, ele dá o tamanho dessa mesa, que é muito grande. E hoje ele diminuiu para 1/3 esses elevadores mais modernos. E são tudo placas eletrônicas. Antes você tocava capacitor, diodo, agora são placas eletrônicas. Se pifa uma placa eletrônica de um elevador mais moderno, você tem que trocar ela toda. Você não consegue trocar uma peça. Entendi. E isso aumenta e muito a despesa. Imagino, né, que seja um problema muito sério. Você está falando sobre alagamentos, né? Aqui em Cruz Alta a gente também tem esse problema, né? Pelas chuvas fortes, locais, né? A gente está vindo aí para um inverno e primavera que vai ser severo em termos de chuva.
as expectativas, as projeções realmente são assustadoras, e nós já vivemos, o Rio Grande do Sul, né, viveu isso há pouco tempo. Sim, dependendo da localização de alguns condomínios, próximo a lagos, açudes, acaba ocasionando o transbordo, né? Quando a áreas chuva, mais baixas também, né? Quando a chuva é contínua e em grande volume, acaba ocasionando o transbordo desses açudes e, consequentemente, eles descem e afetam as áreas mais baixas. Isso tem acontecido com uma relativa frequência. Isso é uma preocupação. Agora, Adriano, me passou uma dúvida aqui. Então, tu tem lá o seguro do condomínio. Vamos dizer, uma pessoa que não tem um seguro do seu apartamento, da área interna. Cobre a área interna? Não cobre? Como é que funciona? Não, o seguro obrigatório de que nós estamos falando como obrigação do síndico, ele é o seguro das áreas comuns. Entendi. A área privativa não entra nesse seguro. Claro, mas não impede que o condômino ele faça esse seguro da área privativa. Que é importante, né? Das experiências que tu tem de acionamento de situações de seguro, tu já conseguiu fazer um comparativo de uma área que foi afetada e não tinha seguro e que foi o custo para quem morava ali, de uma área que tinha seguro e que também foi afetada? Eu digo assim que seguro... O seguro em si ele não elimina o problema. Sim, é verdade. Mas ele garante que, no caso de um sinistro, o condomínio possa ser relativamente fácil de ser ressarcido. Ao passo que, se isso não acontecer, se não tiver um seguro, vai ter que compartilhar essas despesas aí com todos os moradores, e às vezes os valores são altos. Eu diria que hoje as seguradoras elas estão cada vez mais exigentes nas apólices, e aí eu recomendo, como administrador, que as apólices sejam... conferidas, todas as coberturas, e sabe aquelas cláusulas em letras miúdas que tem lá na página 130 da apólice? E bem assim, né? E manda por e-mail as letras. É assim. Quando normalmente a gente vai fazer a cotação do seguro, vem uma apólice, uma ou duas folhas, falando de cada cobertura. Mas os detalhes dessa cobertura estão no documento que vem depois que você firma. Então, normalmente, eu peço a cópia de todas as condições de cobertura, porque às vezes você pensa, poxa, eu vou no seguro estão cobertos os muros. Mas quem é que vai fazer seguro de muro, Paulinho? Adriano, no caso de um alagamento, isso fica importante. Claro, alaga e quando vê derruba, né? A estrutura, a gente já viu acontecer isso. Daí tem uma cláusula lá na página 130, como eu estou te falando, que permite, que diz que o condomínio cobre desde que o muro seja confeccionado com uma estrutura X, Y, Z. Entendi. Se ele não estiver essa configuração, o seguro não cobre. Então são aquelas letras miúdas que o gestor tem que ir lá buscar para garantir a cobertura depois. Em termos de custo, o que ele representa financeiramente para quem é condômino? O valor é muito baixo. Um seguro hoje, numa média, eu diria, entre 2 a 5 mil reais por ano. Claro, depende da cobertura, depende do tamanho da estrutura de cada condomínio. E normalmente você consegue fazer aí sem juros, em 6 parcelas o prêmio, né, que é o pagamento. Isso aí você vai diluir dentre as unidades, é um valor muito baixo. Então não vale a pena deixar de fazer. Não vale a pena não ter, tem que ter, né? Exatamente, porque é obrigatório. É obrigatório, tem que cumprir a lei e principalmente também traz mais segurança, né, Adriano? Eu vejo assim, normalmente quando a gente tem seguro na casa particular, quando a gente tem o seguro no carro, parece que a gente tem uma segurança a mais, né? Não que tu vai querer bater o teu carro para ter todo um transtorno, mas é que daí tu tem uma tranquilidade, né? O seguro é fundamental e importante. E você só descobre isso, Paulinho, quando você precisa do seguro. E você não tem. Já aconteceu comigo isso. Aí você pega uma obra simples, um condomínio, tudo é multiplicado, é tudo no superlativo. Sim. Qualquer obra que você vai fazer num condomínio é 100 mil reais. Desde o básico. Sim, e essa conscientização, ela existe no geral? Ou ainda quando tem as reuniões de condomínio, esse assunto fica ali em debate entre os moradores? De modo geral, é bem aceito. Até porque o síndico ele tem que explicar que isso trata-se de uma obrigação legal e as consequências de não tê-lo. Sim. Que bom, né? Que bom que pelo menos tenha conscientização.
Adriano, tu tem que vir mais vezes aqui, tá? Já vamos marcar pra semana que vem pra gente falar mais coisas. Eu acho importante, porque eu acho que tem muita gente que não sabe, às vezes, desses assuntos. Não sabe das obrigações legais. E às vezes tem, por exemplo, a diferença entre o seguro da tua residência pro seguro do teu condomínio, né? Perfeito. Que acho que deve ser a maior dúvida de todo mundo, né? Perfeito. Tem muita dúvida. Né? Eu acredito que a Prumo passa aí respondendo dúvidas o tempo inteiro, né? Sim. Os nossos grupos de WhatsApp aí dos condomínios estão sempre bombando. 24 horas por dia. Então quer dizer que nós aqui na rádio sofremos por antecipação antes de um temporal ou de uma chuva forte e depois divulgando o que acontece, e tu também é a mesma coisa. Sim, eu digo que mau tempo é o inimigo número 1 do síndico, porque ele já está prevendo, arquitetando na sua cabeça o que ele vai fazer depois de parar-chuva. E as questões são sempre individuais e são as mais importantes do mundo e as mais urgentes. Isso, né? Cada condomínio tem a sua particularidade. Passa aí o telefone de contato para ti, da Prumo, onde tu está atendendo e tal. Certo, a Prumo, ela pode ser contatada, né, pelo canal de atendimento, que é 99640 6459. 99640 6459. Isso, é o canal de atendimento 24 horas que cai diretamente para mim. Quantos condomínios hoje tu tá atendendo? Hoje 18. 18 condomínios. É bastante, hein? É bastante. É que cada condomínio hoje é uma cidade, né, Paulinho? Sim, é verdade. Grandes condomínios, aí você tem academia, você tem mercado, você tem farmácia, e a gente está caminhando para isso. É verdade. Esse é o movimento da nossa sociedade para isso. Isso. Né? É verdade. Obrigado pela tua visita hoje, venha mais vezes. Eu que agradeço. Um bom dia para todos. Para nós. 10 horas e 4 minutos, intervalo, já voltamos com a troca da guarda com a Ana Voltolini e o Super Manhã. Então fica aqui na Rádio Cruz Alta que a gente já está voltando com a parte final do Ponto Crítico desta quinta-feira. Já voltaremos com Ponto Crítico. Agora, show no intervalo, Rádio Cruz Alta. Esta dica é para você que quer evitar filas e ter uma coleta rápida e segura. No Laboratório Novitá, você encontra isso e muito mais. Além de atendermos a todos os convênios, prezamos sempre pelo bem-estar do paciente. Laboratório Novitá, experiência e inovação no cuidado com sua saúde. Siga nossa página no Instagram, @lab.novitá. Telefone 3322-8027. Já pensou que o amanhã depende do que fazemos hoje? Porque o futuro somos nós, juntos, transformando. Foi assim quando a inovação era o conforto da eletricidade chegando em nossas casas. É assim com as conexões geradas pela internet. E será cada vez mais, desenvolvendo soluções com energia limpa e sustentável. Nós somos a Coprel, sempre seguindo em frente para trazer o futuro para a nossa gente. Coprel, cooperação que liga você ao futuro. Não dá pra perder. Ofertas de aniversário total. De 20 a 24 de maio, você aproveita ofertas especiais e condições facilitadas. É tudo em até 10 vezes fixas no crediário da loja. Tem toalhas com 50% de desconto. O conjunto de toalhas banho mais rosto sai por menos de R$30. Corre pra Total. Aproveita. Grupo Graziotin, 76 anos. Ofertas de aniversário total. Rádio Cruz Alta. Farma Rocha, a farmácia mais tradicional da nossa cidade. Há 3 décadas oferecendo bom atendimento, confiança e preço justo para você. Promoção de inverno Farma Rocha. Dexametasona xarope, R$ 9,90. Chá antigripal Resfedril, R$ 1,95. Maleato de dexclorfeniramina xarope, genérico do Polaramine, R$ 9,90. Nebulizador Nevone, uma referência em nebulizadores, R$ 99,90. Vitamina C efervescente, R$ 7,99. E vitamina A, Z, imunidade, R$ 18,80. Ibuprofeno gotas, R$ 4,99. Farma Rocha, tradição e economia que você confia. Teleentrega pelo WhatsApp 991-619291. Farma Rocha, há 30 anos cuidando de você e da sua família.
Atenção Cruz Alta e região. Agora a Peugeot Ijuí é Guaracar. Um ambiente totalmente renovado, moderno e com padrão internacional da marca. Pensado para você viver uma experiência única na hora de escolher seu Peugeot 0 km. Venha conhecer a Guaracar Peugeot em Ijuí, na Avenida Davi José Martins, 1356, no bairro Ramastron. Desacelere, seu bem maior é a vida. Dicas Corsã. O óleo de cozinha nos ajuda a preparar pratos deliciosos, mas quando descartado de forma errada, é um grande vilão. Ao ser jogado na pia, no tanque ou no vaso do banheiro, ele se acumula na rede e entope as tubulações. Por isso, armazene o óleo utilizado em garrafas PET e procure locais que façam a reciclagem. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Estamos de volta com o Ponto Crítico. Dez horas e 8 minutos, 10 e 8, chegou a hora da nossa troca da guarda. Ana Voltolini, bom dia! Bom dia, Paulinho, tudo bem? Tudo bem contigo? Também, tudo bem. Viu que hoje já é quinta-feira? Pois é, como passa rápido. Nós na velha premissa, como o tempo passa rápido, Não mas sei. Passa mesmo. Eu tô preocupado, porque eu acho que tá passando muito rápido mesmo. Pensa bem, mas a semana que vem acaba o mês, já é junho, metade do ano. Metade do ano. Que loucura, né? Ontem a gente já estava falando ainda, lembrando do fim do ano. É muito rápido mesmo. Muito rápido. O que nós vamos ter no Supermanhã hoje? Hoje a nossa entrevistada ficou gripada sem voz. Então nós perdemos a entrevistada. Então hoje nós temos TBT, notícia dos famosos, aquela música legal, o ouvinte liga, pede, enfim, Supermanhã muito bacana, sempre. Coisa boa. Música é bom demais, né? Imagina, muito bom, né? Imagina estar cozinhando e ouvindo uma música boa, uma companhia, né? Isso é muito legal, verdade, né? Verdade. Tá 11 graus, realmente tá frio ainda, né? Tá frio. É que eu fico aqui dentro, né? Depois que eu entro... Mas o calçadão é muito frio. Sério, Ana, eu acho o calçadão terrivelmente frio. Terrivelmente frio. Mas o pessoal trabalha com dedicação lá, né? Isso que importa. Bom programa hoje, tá? Obrigada, para você também. Será? Vem aí Supermanhã com a Ana Voltolini na programação da Rádio Cruz Alta. Eu volto amanhã, a partir das 7h40 da manhã, com mais um Ponto Crítico recheado de atrações para ti. Junto com o nosso time campeão de patrocinadores. São eles: Odontotop, ProAude, RGE, Cruz Alta e região, a Peugeot Ijuí, agora é Guaracar. Visite a nova loja e aproveite ofertas imperdíveis. Cemitério Parque Jardim de Sossego, Farma Rocha, Teseus 30, à venda nas melhores farmácias. Funerária Ângelos Oeste, Super Linassi, Via Certa Cruz Alta, Corsã, nossa natureza movimenta o Rio Grande. E claro, Multi, tá na sua. Supervisão de Álvaro Felipe Pilau e Kathleen Pilau, direção geral, in memoriam, Aloy Newton Pilau. Lembre-se, mais informações você tem em grupopilau.com.br, o nosso portal de notícias. Fiquem bem, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!